VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleidson Pereira. Inscreva-se agora. Essa é a nossa 17ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes, criando rotina para editar os dados do Listbox nos objetos do formulário. A meta de likes deste vídeo é de 60 likes, então deixe seu like agora para ajudar no crescimento do canal. Um breve agradecimento aos inscritos. Aqui é o Ricardo Roberto, com a conta da Lúcia Ricardo, certo? Então aqui é a conta da esposa dele, acredito eu. E ele diz: aula excelente, de boa, os vídeos estão ótimos. Pode continuar com esta duração mesmo. Hashtag curso aula 16. Bom, pessoal, aqui ele se refere ao que eu perguntei no vídeo passado, certo? Eu perguntei sobre a duração dos vídeos, pois os últimos vídeos do nosso canal têm extrapolado os 40 minutos, certo? Então, se você é a favor de vídeos longos, pode estar deixando aí nos comentários a sua opinião, certo? Então, a do Ricardo Roberto, eu já sei que ele é a favor. E ele se refere, hashtag curso aula 16, pois foi uma brincadeira que eu coloco aí nos vídeos, para saber quem está assistindo os vídeos até o final, certo? Ao Tony Everton, ele também assiste nossos vídeos até o final e diz: os vídeos são maravilhosos e o tempo também está ótimo. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu feedback. Ao JR Aloysio, para mim o tempo também não importa, e sim o conteúdo que está sendo apresentado com qualidade. É muito código. Acontece. Risos. Hashtag curso aula 16. Valeu, Glitz. Então o JR Aloysio também é outro que assiste os vídeos até o final. E aqui ele faz uma brincadeirinha, porque no último vídeo eu fui trollado pelo próprio programa, certo? E o Juliano Inácio, sempre repito, ótima aula. O tempo que você gasta em suas aulas não importa. O que mais vale para mim é a qualidade que você está fazendo elas, sendo produtivas e ampliando o conhecimento de quem assiste. Valeu. Então, muito obrigado, meu amigo Juliano Inácio. Seu feedback é muito importante para nós. E o feedback de você que ainda não tem essa prática de deixar os seus comentários aí na descrição do vídeo, eu estou ansioso para ler, certo? Então, pode comentar, fique à vontade, se tem dúvidas. Se você se enganchou em algum código, pode deixar aí que eu vou ler e vou comentar, certo? E vou trazer no próximo vídeo com certeza. E ao Jefferson, chefe Excel, ele diz: o tempo está beleza. Então, muito obrigado, Jefferson, por estar participando aqui com o seu comentário. Continue assim, beleza? E o Almir Silva, como sempre, ele nos dá os parabéns e aguarda o próximo vídeo. Então, muito obrigado, Almir, por estar sempre marcando aqui presença com o seu like e com seus comentários. E a você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Bora pro vídeo. Então, este é o banco de dados que estamos trabalhando, certo? E vamos estar dando continuidade à nossa guia colaboradores, onde vamos hoje estar fazendo a edição dos dados, certo? Vamos estar editando os dados do Listbox para os nossos objetos. Então, sem mais delongas, para termos acesso ao nosso Visual Basic Edit, nosso famoso VBE, pressione Alt mais F11. Já com nossa plataforma aqui aberta, do VBE, certo? De onde a gente faz toda a programação para manipular aqui os objetos. Vamos na guia exibir, caso o seu project não esteja aparecendo, certo? Como aqui o meu não está aparecendo. Você clica em Project Explorer. E o nome do nosso form se chama FRM Principal. Vou dar um duplo clique sobre o mesmo. E lembrando que o arquivo vai estar disponível para download. No vídeo passado, eu ainda não deixei, certo? Então, assim que eu postar esse, vou estar deixando o arquivo para download tanto no vídeo passado como deste, beleza? Então, vou fazer o seguinte. Em um de nossos vídeos, eu recebi um comentário. Não lembro agora o nome do nosso amigo, mas o Taveira, lembro o seu sobrenome. Ele disse que ele nos deu uma sugestão de uma melhoria na nossa implementação de código, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um duplo clique no meu form. E vamos fazer o seguinte, vou dar aqui um Ctrl L. Observe que me abriu aqui a janelinha e está com já um código dentro, certo? Um comando dentro dessa janelinha. Essa janelinha aqui serve para localizar, certo, pessoal? Serve para a gente fazer localização. Observe aqui que ele está marcado como módulo atual, ou seja, ele está procurando apenas neste módulo. Eu posso botar no projeto, posso botar no procedimento atual, posso marcar aqui somente a palavra inteira e assim por diante, certo? E essa mesma janelinha eu utilizo para localizar alguma linha de comando e posso também substituir ela, certo? Então vou localizar aqui o Windows. Vou clicar em substituir, vou clicar em localizar.
observe que ele encontrou este comando aqui, certo? Vou clicar novamente nele e observe que ele vai encontrar por mais uma segunda vez o mesmo comando, porém em outra rotina. Vou clicar novamente em localizar próxima e observe que a região especificada foi pesquisada, ou seja, o que tinha de encontrar ele já encontrou, certo? Ou seja, ele encontrou apenas dois comandos que utilizam essa estrutura aqui. Então, o nosso amigo Taveira, certo? Seu sobrenome é este. Ele nos sugeriu que, ao invés de trabalharmos com essa linha de comando, a gente colocasse a linha de comando thisworkbook.activity, certo? Aonde a gente não vai ter problemas com a manutenção dessa linha de comando. Por quê? Conforme ele disse e eu reforço, essa linha de comando aqui que eu estou trabalhando é o seguinte: eu estou ativando este arquivo, certo? Observe que está aqui com o nome do arquivo e a sua extensão. Porém, tem um detalhe: se o usuário mudar o nome deste arquivo, certo? Mudar o nome do arquivo, ele for lá na propriedade do arquivo, renomear lá, certo? Ou seja, ele mudar o nome do arquivo. Como eu amarrei aquele nome que eu tinha dado ao arquivo ao meu código, vai dar um erro na hora da execução desse procedimento aqui, certo? Então isso também não é legal. Assim como a gente eliminou a renomeação, certo? Das nossas guias, aqui vou arrastar aqui para o lado, ó. Assim como a gente não está pegando o nome das guias e colocando aqui dentro, entre parênteses, ao lado das sheets, a gente também vai fazer o mesmo procedimento para esta linha de comando, certo? A gente não vai amarrar mais ao código o nome do arquivo. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça e não termos problemas com manutenções futuras, vamos fazer da seguinte forma: aonde tiver essa linha de comando, eu vou substituir pela linha de comando que ele me sugeriu. Então, veja que é muito importante o feedback de vocês, certo? Isso eu já sabia, porém, no momento do código, eu não lembrava da linha de comando. E como tinha que fazer ele rodar, eu coloquei esta daqui que já estava mais fresca em memória, certo? Então vamos lá, vou dar o Ctrl C nela, observe que ela já está selecionada, vou dar o Ctrl C, vou clicar aqui dentro dessa caixinha e vou dar o Ctrl V, certo? Então essa linha de comando que está selecionada, agora está aqui dentro dessa caixinha, certo? Onde ela vai localizar. Eu vou tirar da seleção, certo? Porque se eu não tirar da seleção, e eu vou clicar aqui em substituir. Se eu não tirar da seleção, ele vai apenas substituir aonde eu selecionei, certo? Ou seja, como está selecionado aqui, ele ia substituir apenas essa linha de comando. Como a gente já viu, eu tenho ela em dois cantos, certo? Então eu quero substituir nos dois campos, em duas rotinas ao mesmo tempo. Se eu tivesse ela espalhada pelo meu projeto todo, certo? Neste mesmo módulo, como o próprio nome já sugere aqui, ó, módulo atual, ela é substituir as 10 vezes que tivesse, certo? Ou seja, independente de quantas vezes eu tiver essa linha de comando aqui, ela vai fazer a substituição. Aqui, como eu só tenho duas, ela vai substituir apenas as duas. Fica muito mais fácil eu utilizar essa janelinha aqui, auxiliar, do que eu vir aqui e escrever a linha de comando que eu quero. Por quê? Porque a gente é falho, certo? Aqui eu vi que eu tenho duas, mas eu poderia ter várias. E eu não ia conseguir lembrar de onde é que estavam todas. Então, com essa linha de comando aqui, com essa janelinha auxiliar, ela torna o nosso trabalho muito mais fácil. Então eu vou clicar em substituir e aqui eu informo o texto que eu quero substituir, certo? Ou seja, ele vai localizar essa linha de comando que está aqui dentro, nessa parte superior, e vai substituir por essa linha de comando que eu inseri agora, ó. Vou colocar diz, não tem problema eu digitar tudo maiúsculo, certo? O Excel aqui com VBA vai reconhecer que a linha de comando existe e, obviamente, vai deixar sempre a primeira letra maiúscula, certo? Caso ele não deixe, é porque eu digitei de forma errada. Então, diz workbook, diz work, no caso, vou colocar o book.activity, certo? Então, o que é que eu estou dizendo aqui para o VBA? Você vai ativar esta coleção, certo? Ou seja, o nosso livro. Quem é o nosso livro? É o nosso arquivo, certo? É onde contém todas essas guias, é o nosso livro aqui. Então, vamos lá. Vou clicar em substituir todas, ó. Observe que eu tenho a propriedade de substituir, obviamente vai substituir apenas uma. Se eu clicar em substituir todas, como o nome já sugere, vai substituir todas. Vou clicar nele. Observe que a região especificada foi pesquisada, foram feitas duas substituições. Vou dar um OK. E observe que aqui, ó, já ficou, thisworkbook.activity. Eu digitei tudo maiúsculo e o VBA reconheceu que essa linha de comando existe e já converteu as primeiras letras como maiúsculas, certo? Então, vamos... Não tem necessidade de eu fazer um teste nesse momento com ela, certo? Vou apenas aproveitar que ela está aqui, vou dar um Ctrl C nela, vou no meu
nessa minha caixinha aqui, auxiliar, e vou procurar por Userform. Aqui no Userform, no Event Initialize, eu vou aproveitar e colar essa linha de comando, certo? Vou executar aqui. As macros nesse projeto estão desativadas. Consult ajuda online, ou de documentação. Vamos ver o que aconteceu aqui, certo? Vou clicar em OK. Vou fechar aqui. Vou em segurança de macro. Habilitar conteúdo, todas as macros estão recomendadas. As minhas macros estão habilitadas, certo, pessoal? Aqui o VBA, não sei o que aconteceu com ele, porque eu tinha desabilitado antes de começar esse arquivo, porque eu estava trabalhando em um outro projeto que tive a necessidade de desabilitar. Aqui já está habilitada, vou dar o OK e vamos executar de novo aqui. Ele não vai deixar eu habilitar, certo? Então vamos fazer o seguinte, não sei se é um bug do Excel, eu vou fechar aqui a força, certo? E vou reabrir o arquivo. Então vou pausar aqui o vídeo. Então, como eu já imaginava, pessoal, é algum tipo de bug do Excel, certo? Pois, como eu estava falando para vocês, antes de começar a gravar esse vídeo, eu tinha desabilitado as macros. Para quem não sabe, a gente pode vir aqui na guia desenvolvedor, em segurança de macro, certo? E ele vai abrir essa caixinha aqui, ó. Observe que eu tenho as opções aqui, ó. E aqui ela está habilitada, certo? Porém, se eu clicar nessa daqui, ó, desabilitar todas as macros sem notificação, eu não vou ser notificado e as minhas macros vão estar desabilitadas. Ou seja, tudo que contém programação por trás desses botões não vai funcionar, certo? Vão estar desabilitados. Aí no caso eu venho aqui, clico em habilitar, dou OK, certo? Se eu quiser voltar a habilitar novamente eu dou OK, fecho o arquivo, salvo, fecho o arquivo e reabro. Talvez foi isso, certo? Talvez eu habilitei, dei OK e não fechei. Provavelmente foi isso que aconteceu, certo? Então pelo menos se viu aqui para a gente aprender. O que é que eu fiz aqui? Eu pausei o vídeo, fechei o arquivo e reabri, certo? E voltou novamente a funcionar aqui as nossas macros. Então vamos aqui dar continuidade. Vou clicar em controle de ferramentas. Observe que o nosso arquivo vai estar aberto e está funcionando a linha de comando que o nosso amigo recomendou, certo? Então agora, mesmo que o usuário mude o nome do nosso arquivo aqui, ó, controle de ferramentas.xlsb para outro nome, não tem importância, certo? Ele vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então a gente fez uma melhoria aqui graças ao nosso amigo Oitaveira, certo? Então se você também tem sugestões, deixa aí nos comentários. Pode ter certeza que eu vou estar lendo e vou estar lhe respondendo. E vamos fazer o seguinte, vou clicar aqui em colaboradores e o que é que a gente vai fazer neste vídeo? Vou clicar no item que eu quiser aqui e vou querer que esses dados sejam repassados para o nosso text box, certo? Observe que quando eu clico aqui nada acontece por enquanto. A gente já fez as pesquisas tanto pelas iniciais do nome como por partes. E cada pesquisa já está funcionando conforme o critério que a gente estabelecer aqui, certo? Então tem um detalhe, pessoal. Eu venho dizendo para vocês que não tem a necessidade de eu incluir uma coluna aqui com a imagem do colaborador, certo? Observe que eu não tenho aqui, no caso, quando eu faço a pesquisa, quando eu trago aqui os dados, eu não estou trazendo os dados, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vou aqui para a guia colaboradores. Não estou trazendo estes dados aqui, ó, desta coluna E para o meu formulário, certo? Exatamente para o nosso list box. Não há essa necessidade, certo? Perante o código que eu vou utilizar, beleza? Então é o seguinte, só que eu gosto de fazer aqui N situações, certo? Ou seja, eu vou programar este form aqui, essa page de uma forma, e no próximo eu já vou utilizar basicamente a mesma linha de comando, só que, vou usar a mesma lógica de comando, porém vou utilizar outra linha de comando, certo? A lógica vai ser sempre a mesma, porém vou utilizar outras linhas de comando, certo? O VBA, pessoal, é como o nosso português. Eu sou cearense, eu falo de um jeito, você é paulista, você fala de outro, mas todo mundo fala o mesmo português, certo? Então o VBA tem várias formas de você programar a mesma rotina, beleza? Então é o seguinte, resumindo. Para a situação que eu vou criar agora, é necessário que eu traga, certo? As informações da coluna E para este list box, certo? Com a programação que eu vou fazer posteriormente para outra guia, onde a gente vai trabalhar com mais colunas,
eu não vai ter a necessidade de eu trazer a informação da coluna certo? Que é a coluna das imagens para o list box, certo? Então, para este momento aqui, eu vou ter que trazer. Como eu não programei ainda, vamos fazer junto. Vou fechar o form, Visual Basic, FR principal, vou maximizar aqui meu projeto e fechar o meu project. Vou dar um duplo clique aqui no meu form. Aqui, ó, no evento aqui, carrega colaboradores, certo? Essa rotina aqui, se você tem assistido os vídeos desde o começo, sabe que essa rotina é a responsável por carregar aquelas informações que já vem no meu list box quando eu inicializo o meu form, certo? Então eu vou clicar nela, clico em definição e fui redirecionado para a rotina que faz o carregamento dos colaboradores. Então é muito fácil. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esta linha de comando aqui, ó, que já está aqui, dou Ctrl C, dou Ctrl V, vou só deixar aqui na ordem, legalzinha, vou colocar aqui coluna 5, certo? E aqui coluna 4, lembre-se que o nosso list box começa a partir do valor 0, certo? Então se agora eu tenho 5 colunas do list box, e a primeira é a 0, obviamente a última vai ser 4. E já na minha planilha, a minha primeira coluna começa com o valor de 1 e assim por diante. Então a minha coluna aqui a coluna E, no caso, vai ter o valor de 5, certo? Que é a coluna onde está as informações aqui dos meus colaboradores. As imagens. E aproveitando isso, eu já vou aqui também em Project Explorer, FR principal. Vamos aqui nos nossos filtros, certo? Eu programei ali somente a parte de fazer os carregamentos para este list box quando inicializa. Lembre-se que eu também tenho uma rotina para, na hora de pesquisar, também trazer as informações para dentro desse list box. Se eu não fizer isso, ela não vai estar funcionando também, certo? Então eu tenho que vir neste. E aqui, ó, também a mesma situação. Vou copiar ele. Aqui eu estou na ação de pesquisa pelas iniciais do nome, certo? Estou adicionando também a coluna 5 a esta rotina. Vou logo copiar esta daqui, certo? Vou dar o Ctrl C. Vamos exibir, Project Explorer, FM principal. Vou também dar um duplo clique neste. E aqui também é a mesma situação. Como a linha de comando basicamente é a mesma, basta eu colar aqui, ó. Vou dar só um espaçamento para não ficar junto, certo? E vou salvar. Então o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei a mesma linha de comando em 3 rotinas que fazem as pesquisas e os carregamentos para dentro do nosso list box. Caso eu não tivesse feito isso, a coluna 5 não ia aparecer, certo? Eu não fiz. Tem um detalhe, eu ainda não adicionei a coluna 5 ao list box. Vamos executar para ver o que acontece, certo? Vou carregar, não deu erro, aparentemente, ou em colaboradores. Vamos fazer só um teste aqui. Vou botar o GL e vou dar um Enter. Vou dar um clique na linha e nada aconteceu de erro, certo? Eu deixei fazer isso para ver se ia acontecer algum tipo de erro, certo? Por quê? Porque eu fiz eu implementei a rotina para trazer a coluna E para dentro desse list box, porém eu ainda não adicionei a coluna 5 ao próprio list box, certo? Eu não vim nas propriedades do list box e criei a coluna 5. Então deixei isso acontecer para ver se iria dar um erro. Não deu. Então vamos fazer o seguinte, Visual Basic, FR principal, fechar aqui a minha janela das propriedades, vou clicar no meu list box, com o botão direito agora, propriedades. Observe que meu list box tem 1, 2, 3, 4 colunas, certo? A coluna 0, vocês não veem ela, porque é a coluna onde está a referência da matrícula. E não tem necessidade de eu visualizar essa referência, certo? Como também não vai ter necessidade de eu ficar visualizando o caminho da imagem. Eu vou apenas querer que faça o carregamento para dentro desse list box. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, após o PT, certo? Ponto e vírgula. Eu coloco também 0, coloco PT e ponto e vírgula, certo? Saí aqui do list box, observe que agora ele já ficou minúsculo, certo? Ele reconheceu que o comando está correto. E é o seguinte, ó, ele apagou o ponto e vírgula por isso não tem necessidade, certo? Então é o seguinte, aqui eu estou fazendo que meu column reads alargue mais 0 pontos, certo? Ou seja, ele aqui vai alargar para 5 colunas, porém a coluna 1 e a coluna 5 vai ter com o valor 0, ou seja, eu não vou visualizar no meu list box os caminhos das imagens que ele trazer para dentro desse list box, mediante a coluna E. Porém, ainda eu não adicionei a quinta coluna. Para adicionar a quinta coluna, observe que eu tenho aqui a propriedade column count, e ele está fazendo a contagem apenas de 4.
No caso, eu vou colocar 5, certo? Se eu mudar aqui para 100, a gente vai visualizar essa coluna 5. Vamos fazer isso para a gente ver como é que vai ficar. Aqui, colaboradores. Agora eu vou arrastar e observe que a minha coluna 5 já aparece aqui, ó. Porém, não tem como eu disse para vocês, não tem necessidade que o usuário fique vendo o caminho da imagem, certo? Basta eu saber que ela está dentro do meu listbox para eu trabalhar com ela via código. Então, eu vou deixar ela com valor 0 para que ela fique basicamente como se estivesse oculta, certo? Vou fechar aqui, Visual Basic, exibir, Project Explorer, FM principal. Fechar a janela das propriedades. Vou selecionar aqui o meu listbox e vou mudar de 100 para 0, certo? Ou seja, não vou querer visualizar a coluna, mas ela vai estar lá porque eu fiz o carregamento, certo? Eu adicionei a coluna 5 e fiz a programação para ser adicionada via código. Então, se eu executar novamente, guia colaboradores, observe que não a minha aparece mais aqui, mas ela está aqui. Eu posso garantir isso para vocês, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Ao clicar no objeto, eu quero que ele edite esses dados para os nossos objetos aqui, certo? Ao clicar na linha, ele vai trazer os dados para os objetos correspondentes. Como é que eu faço isso? Vou fechar aqui o Form, Visual Basic, exibir, Project Explorer, evento principal. Fechar aqui a janela das propriedades do Project e vou dar um duplo clique no nosso listbox. Aqui eu estou com o evento clique do meu listbox, certo? Ou seja, ao ser clicado sobre ele, certo? Uma ação vai ser executada. E qual vai ser a ação? Vai ser a ação de fazer o carregar, de repassar para os meus objetos os valores que tiver na linha selecionada, certo? Então vamos lá. Para me fazer isso é muito fácil. Vou colocar o it para ajudar a gente, certo? E coloco o nome do meu listbox. Eu vou colocar o meu mi para me auxiliar. Observe que eu coloco mi ponto e ele já me traz essa caixinha como se fosse um IntelliSense, certo? E eu vou digitando o nome que eu acho que é o do meu listbox. Já botei LST e já me trouxe aqui, ó, LST colaboradores, certo? Esse LST faz referência a listbox, certo? Então, perceba que eu tenho essa prática e é bom você também ter de quando renomear um objeto, sempre colocar as iniciais no começo dele e depois botar o nome que você deseja, certo? Assim você de cara já vai saber que esse objeto é um listbox, esse é um attestbox, esse é um comma de boot, esse é um opt boot, sempre pelas iniciais que você dá o nome do objeto, certo? Então aqui eu já sei que é o meu LST colaboradores. E lembre-se que o que tiver entre a estrutura with e o end with vai estar sendo executada. E eu coloco o with para que eu não preciso mais digitar mi.lst colaboradores, certo? Pois a partir do momento que eu coloquei, eu estou chamando esse objeto com a estrutura with e eu coloco um ponto aqui, ó, o VBA já entende que eu quero trabalhar com as propriedades desse objeto, certo? Então observe que eu não tenho mais a necessidade de ficar digitando esse nome de objeto e depois ponto, e depois a propriedade dele, e depois ponto de novo. Então eu economizo bastante código, certo? E fica também fácil a manutenção do mesmo. Então eu vou colocar aqui a propriedade. Como eu quero repassar os valores do meu listbox para os meus objetos, eu faço da seguinte forma. Primeiro eu tenho que informar o nome do objeto que vai receber o valor do item, certo? Ou o valor da coluna do listbox. Então, qual é o meu primeiro objeto lá? O meu primeiro objeto é o objeto que recebe a matrícula, a referência da matrícula do colaborador, certo? Então, eu coloco meu mi para me auxiliar, mi.txt refmat, que é o meu primeiro objeto lá, certo? Onde vai trazer a matrícula do colaborador. Vou arrastar aqui para o lado e vou botar aqui na guia colaboradores só para me auxiliar aqui, certo? Então eu estou dizendo o quê? Que esse objeto aqui vai ser atribuído a ele. Não tem necessidade de eu colocar a propriedade.text, certo? Se você quiser colocar, fica à vontade. Vou colocar apenas o igual e tudo que tiver após o sinal de igualdade está sendo atribuído a este objeto aqui, certo? Então ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual ao meu ponto. Observe que ao colocar o ponto, o VBA já reconheceu que eu estou trabalhando com as propriedades do meu LST colaboradores, o nosso listbox. Coloco a propriedade list dele, abro o meu parênteses, aí ele me pergunta qual é o index e a coluna, certo? O valor da lista, para essa lista, certo? Ele quer saber, o index é o número, certo? Ele quer saber qual é o número da linha e da coluna.
No caso, eu vou dizer para ele que é o mesmo que ponto list index, certo? E fecho meu parênteses. Só isso. O que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo que para o meu txtrefmat, eu quero que seja trazido para ele, através da propriedade list do meu LST colaboradores, o valor da minha primeira linha, certo? O valor da minha primeira linha do listbox, o list index, certo? O número da linha. Então, o número da linha, perdão, não é o número da linha, é o valor que estiver na linha, certo? O primeiro valor, ou seja, a primeira coluna do listbox. Se eu executar aqui, vamos ver o que acontece. Guia colaboradores, vou clicar em qualquer linha dessas. Observe que foi para lá, ó, 01215. Perdão, 0125, ou seja, 0125. O 0125 você não está visualizando aqui, porque eu deixei essa coluna da referência matrícula com o valor 0, certo? No caso, eu vou deixar ela com um valor maior aqui, só para a gente visualizar. FM principal. Vou fechar aqui meu project, maximizar o nosso projeto. Propriedades. Como eu deixei ela com valor 0, a gente não está visualizando essa informação lá. Apenas para critério de informação, vou deixar aqui com o valor 40. Depois a gente ajusta, certo? Vou executar novamente. Vou clicar em colaboradores e agora, qualquer linha que eu clicar aqui, esse valor que está nessa coluna aqui vai ser repassado para este objeto aqui, certo? Então, observe, 0133. Se eu clicar neste, 0130. Não é necessário que eu clique, basta eu passar o cursor do mouse sobre a linha, ó. Certo? Basta eu utilizar as pontas, as setas aqui do meu teclado, ó. Conforme eu mudo a linha, vai mudando os valores lá, certo? Então, observe que é muito fácil, ó. E a mesma lógica é para os demais objetos. Porém, para os demais, eu tenho que informar qual é o número da coluna. Como a primeira coluna do listbox tem o valor de 0, não houve necessidade que eu informasse o número da coluna. Bastou eu informar o valor do index, certo? Então, para os demais objetos, vamos fazer o seguinte. Visual Basic, voltei aqui para a mesma linha de comando, observe. Vou colocar o nome do meu objeto, mi.txt, matrícula, que é o meu segundo objeto, certo? Onde vai estar a matrícula completa do meu colaborador. Coloco igual, ponto list, abro meu parênteses, ponto list index, não list index, certo? Na realidade é list index sim, eu estou me atrapalhando aqui porque eu gosto muito de programar em list view, certo pessoal? Então não sou tão familiarizado com listbox. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o list index, ou seja, a linha, aqui eu estou informando qual é o valor que está na posição da linha, certo? Ou seja, aqui é a mesma linha deste, certo? Só que para este carinha aqui, como eu não estou informando o número da coluna, ele está trazendo o valor da primeira coluna que ele achou na linha selecionada. Para este, eu quero que na mesma linha, agora ele traga o valor de outra coluna, certo? Se eu também não informar o número da coluna, ele vai trazer o mesmo valor para o txtmat como ele trouxe para o txtref. Porém, eu vou informar o número da coluna. E para informar o número da coluna, eu tenho que abrir meu parênteses. Observe que tem aqui dentro da estrutura aqui, tem um ricochete, certo? Então não basta eu colocar só o número, eu tenho que colocar aqui entre parênteses. Aí eu informo o número da coluna que eu quero trazer para o meu listbox. Lembre-se que minha primeira coluna tem um valor de 0. Ou seja, se eu quero trazer a segunda coluna do listbox, então eu coloco o número 1. E fecho agora o meu parênteses, certo? Dei um Enter, saí da linha de comando, vou executar. Colaboradores, observe o que vai acontecer agora. Vou clicar, por exemplo, no Gletson e ele trouxe lá, ó, 0123 e trouxe a matrícula do Gletson, ó. Se eu vier para a próxima linha, ele vai mudando, ó. Então, agora ficou muito fácil, certo? Basta eu seguir essa lógica que eu utilizei na linha 2 e mudar o número da coluna. Então, eu fecho aqui, Visual Basic. Vou copiar essa estrutura aqui, porque é a mesma estrutura para os demais e vou ter que mudar apenas o número da coluna, certo? Aqui eu vou botar o nome do meu objeto, mi.txt, nome colaborador, igual, colo a linha que eu copiei, muda agora para 2, ou seja, agora ele vai trazer a terceira coluna do listbox, aqui tem valor de 2. Vou colocar o meu próximo objeto, mi.cmbsetor, igual a quarta coluna do nosso listbox, que tem valor, no caso, de 3, certo? Via código, já que a primeira começa com 0. E vamos executar.
colaboradores, clico nela e observe que agora sim trouxe, ó. Se eu passar aqui, eu vou utilizar a tabulação aqui do meu teclado, utilizar as setas e observe que vai mudando, ó. Então ficou muito fácil, ó. Aí você pode estar se perguntando, e a foto do colaborador? Ainda não está trazendo. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? Fecho Visual Basic. É o seguinte, eu vou ensinar de duas formas, certo? Vou primeiro colocar a mais fácil. Eu coloco a nossa variável foto e coloco o igual. Se eu sair da linha de comando, provavelmente vai dar um erro, mas eu vou mostrar para vocês que a foto, vou clicar nela, vou clicar em definição. Veja que a foto já está declarada fora do procedimento, certo? Ou seja, posso trabalhar com ela dentro deste módulo em qualquer sub, certo? Pois ela não está amarrada a nenhuma sub, ela está fora, beleza? Então vou clicar novamente nela, em última posição. Isso foi apenas para mostrar para vocês que a variável foto eu não a declarei aqui dentro, pois ela já está declarada fora das subs, certo? Então a minha variável foto vai receber o que, certo? A minha variável foto, na realidade vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer primeiro dessa forma. Vou primeiro botar o meu objeto, mi.img colaborador, img underline colaborador, ponto picture. Para eu utilizar a imagem no meu objeto, eu tenho que utilizar a propriedade picture, certo? Dele próprio. E eu coloco o igual. E vai ser atribuído a picture do meu objeto o quê? O meu load picture, ou seja, vai carregar a imagem que estiver dentro desse parênteses. Aí aqui ele me pede o caminho da imagem. O caminho da imagem é esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui todinho é o caminho da imagem. Eu não vou escrever esse caminho lá dentro. Como ele varia, por isso que ele está armazenado em uma variável, certo? Então, se eu clicar aqui e botar aqui foto, na realidade eu não vou botar foto. Eu já estou com outra linha de comando aqui na frente, certo? Pensando. Vou colocar aqui dentro esse valor aqui, ó. Vou pegar este valor aqui, dou Ctrl C, coloco aqui dentro e fecho o meu parênteses mais uma última vez, certo? Então, claro, eu tenho que mudar o número da coluna. Aqui é a coluna 5 do listbox, que no caso é o valor 4, certo? Então, para a minha imagem, para ser carregado a minha imagem no meu img colaborador, eu trabalhei com a propriedade .picture, e para que ela seja carregada, certo? Na picture, eu tenho que utilizar a propriedade load picture. E a load picture me pede um caminho da imagem. O caminho da imagem está na minha coluna 5 do meu listbox, que no caso tem valor de 4, já que a primeira tem um valor de 0. Então, este caminho aqui, que está nessa célula aqui, certo? Eu vou também deixar maximizado a minha coluna da imagem, certo? Só para a gente entender aqui mais ou menos como é que está funcionando. Vou deixar ela aqui com 100. Não se preocupe com os cabeçalhos, certo? É só para a gente mostrar aqui como é que está funcionando, eu não vou precisar adicionar mais 2 cabeçalhos ao meu listbox. Vou executar, colaboradores, e vou clicar. Observe que está aqui o caminho da imagem, certo? Então, aquele load picture está carregando este caminho de imagem aqui, ó. Basicamente é o mesmo caminho, porém, o nome da foto muda, certo? Se vocês repararem aqui, ó. Todas essas fotos estão salvas na mesma pasta e subpasta, porém o nome da foto, claro, é diferente, ó. Só é igual às fotos que não estiverem imagem, que a gente salvou com a imagem do sistema, certo? As demais que tiver imagem do próprio colaborador, claro que são diferentes, ó. Então, colaboradores, vamos aqui, ó, Gleides Pereira. Gleides Pereira não tem imagem para ele, certo? Se eu clicar na próxima, ó, agora trouxe a foto da Rose, Ricardo, Fábio, Kátia, Vitor Hugo. Observe que todos os dados estão mudando. Os que não tiverem a foto salva, os que não tiveram a foto no momento que a gente salvou com a foto do próprio programa, certo? Ó, esse sem imagem. O próximo também tem foto. E os demais não tem, certo? Os demais, a gente, quando for trabalhar com a propriedade, com a rotina para atualizar, aí a gente vai adicionar fotos para cada um deles, certo? Só que eu não gosto de trabalhar dessa forma aqui, porque a gente vai ter problemas futuros com ele, certo? Eu gosto de descarregar este valor aqui, que eu descarreguei no próprio objeto, na minha variável foto, ao invés de descarregar direto no objeto. Vou mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer. Visual Basic, FM principal, fechar minha janela das propriedades e vou dar um duplo clique no meu listbox. Então, como eu estava aqui com o raciocínio já à frente, era o que eu ia fazer aqui, certo? Como eu disse para vocês, tem uma segunda forma. Aliás, tem várias formas. Eu vou aqui explicar apenas duas. Então, eu não gosto de pegar a propriedade aqui, no caso, o valor da coluna, e jogar direto na minha
image no meu objeto imagem colaborador. Por quê? Porque na hora que eu for fazer umas verificações, como eu já trabalhei em vários projetos, por experiência eu sei que a gente vai ter problemas, certo? Então fica mais fácil de evitar problemas futuros se a gente pegar esta informação aqui, ó. Deu um errozinho porque eu saí dessa linha de comando. Se eu pegar esta informação aqui e não jogar direto dentro do objeto, mas sim jogar dentro aqui da minha variável e utilizar a variável aqui dentro, ao invés dessa propriedade toda aqui, porque fica muito mais fácil de fazer o tratamento na hora da limpeza, certo? Então eu vou recortar este comando aqui, ó, e vou colar aqui dentro, ó, após o sinal de igual. Então a minha variável foto está recebendo este carinha aqui, ó, certo? E agora aqui dentro eu coloco a minha variável foto. Vocês estão conseguindo entender? Se não, diga aí nos comentários, certo? Então a minha variável foto aqui, ó, está sendo armazenado dela esse valor aqui. E esse valor aqui que está armazenado dela agora vai ser descarregado através do load picture dentro do meu IMG colaborador. Se eu executar, vocês vão ver que não mudou nada, certo? Observe, ó. Não mudou nada, mas quando a gente estiver fazendo verificações nos campos para limpar ou não, aí vocês iam perceber a diferença, certo? Porque muitas vezes eu não estaria na linha, por exemplo, não estaria na linha da Rose Seixas, poderia estar, por exemplo, na linha do Gleidson, e na linha do Gleidson ia aparecer a imagem da Rose, certo? Ou seja, não ia trazer a imagem correspondente à linha selecionada. Então, para evitar esse tipo de problema, eu não gosto de pegar a foto e descarregar direto no objeto. Eu gosto de descarregar numa variável e da variável que eu descarrego no objeto, certo? Então, vamos trabalhar nesse sentido, beleza? Então, essa foi a nossa aula de edição de dados, certo? Muita coisa que ainda vai mudar dentro desta edição. Foi apenas para vocês verem. Eu não gosto muito de pegar o código e já jogar dentro do objeto e passar para frente. Eu gosto de explicar a vocês parte por parte. Até porque aqui eu utilizei o comando dentro do evento click, certo? Do meu listbox. E vocês vão ver no decorrer dos vídeos que eu vou tirar essa rotina dentro do evento click e vou criar dentro de uma outra rotina, certo? Por experiência, saber que não fica legal, beleza? Então até o próximo vídeo. Deixa o seu comentário aí. Se você assistiu a aula toda, ao invés de hashtag curso aula 17, escreva aí hashtag edição listbox e deixa o seu comentário, beleza? Marque aquele seu amigo que quer aprender a programar e, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe o seu like e até a próxima. Falou!